Vamos abordar um tema hoje que realmente já é bastante conhecido de todo mundo, mas é muito importante a gente sempre salientar o quanto a catarata é um fator ainda de limitação de visão para as pessoas que sofrem dessa enfermidade. Embora muitas pessoas entendam que enxergam bem, elas sentem assim, não, mas eu estou bem, eu enxergo bem, eu consigo renovar minha carta, minha CNH, eu consigo enxergar bem. Só que a questão, nós estamos falando de uma visão quantitativa e não uma visão qualitativa. O que eu quero mostrar para vocês hoje, de uma forma mais didática, é o que nós temos, o que acontece com a nossa visão quando nós desenvolvemos a catarata. E essa visão ela vai se deteriorando gradativamente. Não é uma coisa... Muitas vezes existem as cataratas que acontecem de uma forma imediata, onde nós temos uma perda de visão muito rápida, uma catarata que é causada por patologias ou causada por medicações, como as cortisonas, os corticoides, elas caem a nossa visão de uma forma muito rápida. Mas a catarata senil, que é a grande maioria das pessoas, a catarata que vem com a nossa idade, ela vem de forma muito lenta, muito gradativa, e a pessoa vai se adaptando a essa má qualidade de visão. Eu vou mostrar um modelo experimental para que vocês entendam um pouquinho, tá? Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês o que seria o nosso cristalino, que vai se tornando opaco, né? Então eu vou aproximar essa imagem e vocês podem observar. Essa é a nossa lente interna do olho. Nós temos uma lente chamada cristalino, e esse cristalino ele vai se tornando opaco com a idade. A gente chama de uma proteinização da idade. Então, ele vai ficando de uma forma que aqui representativa, é difícil mostrar que ele é transparente, mas ainda ele é considerado um cristalino saudável, ok? Conforme nós avançamos na linha do tempo, e nós estamos falando da catarata senil, e conforme nós avançamos na linha do tempo, veja o que vai acontecendo com a imagem do cristalino. Ele vai se tornando mais opaco, de forma mais amarela, mais castanhada, né? Que a gente fala, ele torna uma... Aqui já é um quadro de catarata bem madura, que vocês falam madura, né? Que a gente fala uma catarata bastante avançada, e que quando nós classificamos o paciente com catarata, nós temos que entender que existem uma classificação em cruzes que a gente fala, né? Uma cruz, uma catarata inicial, 2 cruzes, 3 cruzes, 4 cruzes. Aqui é uma catarata considerada 4 cruzes. O que eu vou voltar agora para vocês e tentar também demonstrar o que vai acontecendo gradativamente com a nossa visão. Se observarmos essa imagem agora, o cenário, né, que nós temos no nosso dia a dia, estamos dirigindo, tem as pessoas, as imagens da cidade, enfim. E o que começa a acontecer com esse detalhe de contraste? E é aqui que é o problema que nós estamos falando da chamada visão de qualidade e não visão de quantidade, tá? Então, quando nós vamos fazer a nossa renovação de CNH, embora existam alguns testes de contraste, algumas coisas assim, na realidade o que se avalia ali é uma visão quantitativa, né? E aqui, no caso, nós vamos avaliar a visão qualitativa. E vejam o que acontece conforme nós vamos fazendo isso aqui, vamos demonstrando isso aqui, veja o que vai acontecendo, olha com a imagem aqui, tá? Eu vou passar do saudável e vou começar a perder a qualidade de visão. Conseguem ver que já o painel do carro ficou mais amarelo, o cenário vai perdendo aquela qualidade de visão, e aí nós vamos caminhando e veja o que vai acontecendo, tá? Por incrível que pareça, existem pessoas que se adaptam com essa qualidade de visão. É impressionante como as pessoas, infelizmente, por falta de informação ou por falta de percepção, elas vão se adaptando de tal forma que, para ele enxergar essa placa que tem uma letra aqui, é o suficiente para que ele consiga renovar a sua CNH e ele está aí tendo a sua vida no dia a dia, tá? Só que qualitativamente ele perdeu uma série de detalhes na sua visão. A grande vantagem desse problema, vamos chamar assim, que a catarata é um processo reversível. Você tem o tratamento cirúrgico para a catarata. E embora muitas pessoas chegam com muita resistência a esse assunto, ao consultório, a gente tenta explicar e falar, olha, sua qualidade de visão está caindo, você tem que tomar providências, você não deve deixar essa catarata, como se falava antigamente, madurar, né? Vamos deixar a catarata ficar muito madura. Então, o que acontece? Nós temos que estar atento a isso. E depois nós vamos avançando para uma situação onde, quando eu falei aqui numa catarata bastante avançada, ou numa catarata chamada 4 cruzes, onde a pessoa deteriora a visão. Aqui é uma condição extremamente complicada. Por quê? Para o paciente, né, para quem não entende, ou ele entende assim, bom, eu fiquei ruim, agora você resolve.
para o cirurgião, ele que se vire para me operar e me deixar tirar esse cristalino que está aqui totalmente opaco e me deixar muito bem. Aqui nós temos problema. Por quê? Normalmente, quando atingimos essa fase de cristalino hipermaduro ou um cristalino extremamente denso, o tratamento cirúrgico passa a ser bastante mais complicado para o cirurgião, a recuperação passa a ser mais lenta, os riscos que envolvem a cirurgia de catarata aumentam muito e aí os insucessos começam a aparecer e a culpa é de quem? Da cirurgia da catarata. Não é isso. Na realidade, quando você tem um termo de catarata intermediária de 2 cruzes, que a gente fala, né, com opacidade, com perda de qualidade de visão, a indicação cirúrgica ela já se passa a ser necessária. Existe um outro fator, que é um risco que nós temos também, quando nós temos o excesso de opacidade de cristalino, nós temos uma diminuição do sistema de filtragem do humor aquoso dentro do olho, o que eleva a pressão ocular. Então isso era uma coisa que antigamente era muito discutida e quando nós deixávamos os pacientes lá com a catarata ficar bem madura, né, para esperar a visão deteriorar bastante para poder operar, começou a se entender que muitos desses pacientes desenvolviam um glaucoma chamado facogênico ou glaucoma pela catarata. Ou seja, nós mesmos acabávamos induzindo um problema. E, infelizmente, muitas pessoas, por medo ou por insegurança ou por desinformação, começam hoje novamente a deixar os seus cristalinos a ficarem hipermaduros. Isso é uma discussão enorme, por quê? Por conta de insucessos ou sempre aquelas conversas na roda de amigos ou os vizinhos, porque meu vizinho fez a catarata, perdeu a visão, porque não sei o quê. Enfim, essas coisas acabam complicando muito porque as pessoas vão ficando cada vez com medo da cirurgia. E na realidade, a gente sempre fala, né? Cirurgia é sempre muito complicado. Claro que é complicado. Eu vou me submeter a um procedimento, mas você tendo confiança no seu profissional, você estando informado, você entendendo o que vai acontecer. A cirurgia de catarata hoje, que são realizadas milhões de cirurgias por dia, tá? No mundo todo, é uma cirurgia muito segura. Tá? Eu sempre faço uma comparação, uma analogia como andar de avião, quer dizer, é muito seguro hoje em dia, muito mais seguro do que você andar com o seu carro aí nas nossas estradas no Brasil. Então você ter um tratamento cirúrgico para catarata não é um bicho de 7 cabeças e você pode voltar a ter uma qualidade de visão, tá? De forma que você faça isso aqui, volte a ter a sua visão de contraste, volte a ter a sua qualidade de visão, visão das cores, tá? Uma comparação sempre que eu falo para os meus pacientes observarem antes da cirurgia, após cirurgia, a chama do fogão, né? Aquela chama do gás ali do fogão. É muito interessante, o relato é unânime para todos os pacientes, tá? O que você viu após a cirurgia? Nossa, eu voltei a enxergar a chama do fogão, eu voltei a enxergar o azul, eu voltei a enxergar o colorido, porque antes eu enxergava uma coisa de tonalidade palha, ela ficava numa tonalidade que realmente me deixava com uma visão, né, realmente comprometida em termos de qualidade, cores. Então eu sempre essa orientação a gente tem que frisar bastante, porque embora a catarata seja um assunto bastante já falado e muito batido, né, vamos dizer assim, não custa lembrar alguns conceitos importantes. Então, o cristalino que se opacifica, tá? Ele perde a transparência. É essa lente que nós temos aqui, natural dos nossos olhos, que vai perdendo a transparência e nos dando uma qualidade de visão, onde nós chegamos a um ponto que temos a perda da qualidade da visão. Então, muito atentos, né? Os senhores comecem a se autoexaminar e comecem a perceber o que vai acontecendo com a sua visão, não só quantitativamente, ou seja, quantas letrinhas eu consigo ler, né? Mas sim qualitativamente, que isso interfere até em outras coisas, as depressões, estados de humor, por incrível que pareça, quando nós temos a nossa perda de qualidade de visão, acabam entrando outros fatores na nossa vida. Então é muito importante, fica o lembrete, não vamos esperar demais para se fazer um procedimento onde você pode fazer ele com segurança e de forma qualitativa.
Abordando o assunto catarata, como nós abordamos anteriormente em outras oportunidades, a respeito da visão qualitativa, quantitativa, enfim, o que eu quero mostrar para vocês, de uma forma também um pouquinho mais didática, é como nós podemos melhorar a qualidade de visão das pessoas e a quantidade também, não só a qualidade, mas a quantidade, com os implantes das lentes intraoculares. Então vamos lá. É muito comum, até hoje, chega no consultório, o paciente se apresenta, tenho catarata, pois não, vai ter que operar, realmente, ele até entendeu essa parte, passamos toda essa conversa, e aí ele vem a pergunta assim, nossa, mas eu vou ter que usar uma lente, e depois eu tenho que tirar essa lente e colocar essa lente? Então, vamos entender, os implantes de lente intraocular, como já o nome próprio diz, são implantes onde as lentes vão ficar dentro dos olhos. São implantes definitivos, onde não costuma existir substituição, salvo algumas complicações que podem acontecer, que são raras, mas normalmente esses implantes vão viver com o paciente para o resto da vida. Ou seja, não existe sensação de que eu tenho implante, você não sente o implante. Então é muito importante a gente frisar isso, porque por incrível que pareça, existem pessoas que pensam que vão sentir a lente dentro dos olhos e ela não sente. As lentes hoje em dia são de material inerte, elas não existe rejeição, é muito comum também essa pergunta. Doutor, eu vou ter uma rejeição à minha lente intraocular? Não existe essa possibilidade, tá? Os olhos podem reagir com inflamações de outras ordens, mas por questões diferentes, mas alterações de rejeição à lente intraocular, isso não existe. De qualquer forma, para a gente voltar a entender a anatomia, né, para a gente entender aonde vai ser implantada a lente. Mas, doutor, você vai pôr a lente dentro do meu olho, tá? Aonde? Vamos imaginar aqui os nossos olhos num corte, tá? Aqui a retina, essa laranjinha, tá? A nossa lente intraocular, que é o assunto de hoje, que é o cristalino, que é a lente intraocular natural, que nós nascemos com ela. Uma lente transparente chamada cristalino, por isso que ela recebe esse nome. Com o passar dos anos, esse cristalino vai se tornando opaco, né? E aqui nós temos uma forma um pouquinho mais próxima de entender aonde está o cristalino, mas de qualquer forma ele está por aqui e você veja o que acontece. Aonde eu vou implantar essa lente? Muito bem, eu vou implantar essa lente nesta região aqui. Eu vou tirar esse cristalino que se tornou opaco e vou passar a fazer um implante, tá? Dentro aqui nesse espaço. Por quê? O cristalino ele é envolvido por uma cápsula, é como se fosse um saquinho. Então, quando nós fazemos a cirurgia de facoemulsificação, que hoje pode ser feita laser e também com ultrassom, na realidade é uma combinação de técnicas, tá? Nós retiramos uma parte desse saquinho da parte anterior e dentro desse saquinho nós colocamos a lente intraocular. Veja bem, nós estamos falando dentro do olho, isso é muito importante. Aí muitas pessoas me perguntam, nossa doutor, mas você vai tirar meu olho para fora, vai cortar o meu olho? Não, nós hoje fazemos implantes com incisões de milímetros, né? No caso são incisões micro, tá? 2.7, 2.8, já existem as microincisões até de 1.8, mas enfim, nós entramos com os aparelhos aqui, retiramos o cristalino opacificado, no caso a catarata, e na sequência implantamos a lente intraocular, tá? Quando você tem a apresentação, a lente vai ficar exatamente nessa posição aqui, que a gente chama in the back, ou seja, dentro do saco. Essa é a posição ideal da lente. Como fica uma lente implantada, tá? E essa lente, inclusive, aproveitei a imagem porque essa lente ela tem algumas características que muitas pessoas me perguntam, doutor, depois da cirurgia eu vou usar óculos? Bom, depende, tá? Ah, doutor, como que é essa cirurgia? O preço até se discute, o custo, como que é? Lente nacional, lente importada, toda aquela discussão. Nós não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero mostrar para vocês é que uma vez implantada a lente, veja bem, o olho, né, natural, um olho de verdade, tá ok? Ela tem um implante, veja, e a lente, que é onde aqui existia um cristalino opacificado, um cristalino com perda de transparência, tá? Nós passamos a ter uma lente. Aqui existe o reflexo da luz da córnea, tá? Aqui nós temos o reflexo da lente, da primeira imagem da lente. E se os senhores observarem com atenção, vocês conseguem ver aqui uns halos, como se fossem aqueles discos de vinil. Eu costumo brincar que parece os nossos long play. A nova geração que existe hoje não vai entender o que eu estou falando. Na realidade, isso aqui
é uma imagem de uma lente, tá? Já de uma tecnologia extremamente avançada. Essa é a última palavra em lente intraocular nas chamadas lentes trifocais. O nome, ele recebeu esse nome, mas na realidade o que a gente quer tentar devolver para o paciente é uma imagem de profundidade em qualquer distância. Não é fácil, né? Você falar para um paciente que ele vai, após a cirurgia, ficar com a visão de um menino de 20 anos, esqueça. Não existe essa pretensão, pelo menos por enquanto com a tecnologia que nós temos hoje. Mas na realidade você melhora muito a qualidade de vida da pessoa, porque ela deixa de usar o seu óculos para perto também, que é o grau da presbiopia que vem com a idade. Então nós conseguimos hoje, através da cirurgia, né, da catarata, inclusive corrigir imperfeições de refração. O que são as imperfeições de refração? São o grau de óculos que vocês falam. Eu vou usar grau de óculos. Nós chamamos de refração, vício refracional. Então, com toda a tecnologia, são feitos os cálculos, são feitos os exames para que eu consiga um cálculo de lente intraocular que me permita a correção da visão, da qualidade de visão, tanto longe como perto. Se nós imaginarmos, alguns anos atrás, isso era impensável, né? Você ter uma pessoa aos 70 anos, tá? Assim, totalmente independente dos óculos. Meu olho ficou biônico, ficou mágico? Não, não é isso. Eu falei palavra independência aos óculos. Por quê? Existem algumas pessoas ainda que após a cirurgia eles têm hábitos de fazer coisas muito pequenininhas, detalhes, enfim, que muitas vezes, por mais que você tenha um implante muito perfeito, muito de excelente qualidade, algumas coisas você ainda precisa de um auxílio óptico, aí uma lupinha para fazer uma coisa. Mas no dia a dia, ler o seu jornal, ler a sua revista, dirigir, enxergar o painel do carro, enfim, mexer no computador, porque hoje as pessoas, né, não são só os jovens que têm acesso à tecnologia, que mexem no computador. Então, o que acontece? Você tem, com um implante desse tipo de trifocalidade, e para quem dirige e sabe do que eu estou falando, que usa óculos, e quando fica sem o óculos multifocal, não enxerga o velocímetro, não enxerga o painel, vocês estão me entendendo? O que acontece hoje, com esse avanço tecnológico, você consegue devolver uma ótima qualidade de visão. Então, eu entendo que com toda essa tecnologia, você deve procurar o seu oftalmologista, conversar bastante sobre catarata, debater com ele as possibilidades, e nem sempre também é possível ter um implante desse. Nem todo paciente pode se submeter a essa qualidade de implante, mas de qualquer forma tem que se entender que existe hoje essa tecnologia, que não é uma coisa do outro mundo, nós já fazemos isso aqui, né? Então veja como está, né, dentro dos nossos, no nosso alcance isso, não é uma coisa falar assim, é coisa de primeiro mundo, é sim de primeiro mundo, mas nós já temos aqui no Brasil também esse tipo de implante, e os nossos especialistas no Brasil de cirurgia de catarata estão muito aptos a fazer esse tipo de trabalho e desde que tenha recurso tecnológico, aparelhagem, conhecimento técnico, porque são lentes de implante que exigem muito conhecimento técnico para que você atinja um bom resultado.
a presença de um general aqui, senhores. Por favor, me escutem. Quando o bandido entra na minha casa ou na casa dos senhores, nós chamamos a polícia. Nós não chamamos o prefeito, não chamamos o deputado, não chamamos o senador. Nós chamamos a polícia. E vocês, cúmplices da corrupção desse país, saquearam a nação brasileira. Nós precisamos sim da presença da única instituição permanente desse país. É a polícia, porque vocês saquearam o Brasil. Quem não roubou, quem não roubou foi conivente, porque não denunciou. Quem não roubou foi conivente, porque não denunciou. Que a minha voz, senhores, ecoe no ouvido dos seus filhos e dos seus netos, porque pelo visto vocês ainda não entenderam o que está acontecendo no Brasil. É muito fácil vocês ficarem com esse risinho, ao invés de estarem do lado do povo. Vocês teriam hoje tudo aqui dentro dessa Câmara para estar do lado do povo. E vocês não estão, porque vocês querem continuar defendendo o crime político nesse país. Pensem! As nossas crianças estão sendo doutrinadas. Contaminaram toda uma geração. Toda uma geração nos últimos 30 anos. Entendam. Nós não queremos só PT fora, não. Queremos o PSDB, o PMDB, os partidos do Foro de São Paulo e todos os criminosos lesa-pátria, senhores. Porque vocês são lesa-pátria. Vocês não denunciaram, vocês são coniventes com o crime, com os brasileiros mortos todos os dias, com essa roubalheira toda. Chega de encher seus bolsos, senhores. Vamos pensar no povo brasileiro, porque nós temos uma justiça maior, que é a justiça de Deus, e dela com certeza nenhum dos senhores vai escapar. E sejam cientes disso, muito cientes disso. E hoje, para debater sobre esse assunto, hoje nosso convidado, o Dib, né, que é colunista de jornal, também farmacêutico e dentista também, né? E o meu grande amigo também, Marcos Vale, vereador, advogado, criminalista, que vão ajudar a gente nesse debate. Marcos, o povo está aclamando por justiça, mas qual a sua opinião sobre a situação da justiça brasileira? A justiça brasileira ela é morosa, ela é demorada, ela é burocrática, em função até de um código de processo penal que propicia muitas delongas, muitos recursos, e o número de juízes é pequeno, o número de membros do Poder Judiciário, e existe, nós estamos numa crise política, uma crise econômica muito grande, a criminalidade aumenta, o número de presos aumentou muito no país, nós temos 600 mil presos no país, é um dos países que mais prende, ao contrário do que dizem que é impunidade, há impunidade sim, não se prende, mas há muitos presos, se prende muita gente, e você não tem uma solução a partir do momento que só prender não resolve. Você precisa ter uma mudança conjuntural, uma mudança econômica e uma mudança, acima de tudo, cultural, porque infelizmente a corrupção no país ela é cultural. Verdade. E você, Dib, qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o povo está pedindo aí justiça, mas parece que não está dando para confiar? Mais uma vez aqui, cumprimento a turma aí, o Marcos aqui, um colegão antigo, velhos tempos, grandes brincadeiras da juventude e adolescência. Respeito muito o Marcão, considero ele um dos baluartes aqui da Câmara, aqui, um vereador inclusive vai ser vice-prefeito na chapa dele. Opa, ele vai ser prefeito, tá vendo aí? Já estou fazendo convite pro povo. É uma brincadeira que pode se tornar realidade, né? E assim que começa, certo, né? Assim que começa. Mas um respeito com todos e falar de justiça perto do Marcos Vale aqui, eu fiquei até meio acanhado, eu não esperava por essa, perto né? de um profissional da área, um perito. Então eu tenho que pensar muito bem aqui o que falar nesses 10 minutos. Mas a justiça é tudo isso que o Marcos falou.
Primeiro, falta de os recursos que deveriam ser aplicados para que houvesse uma assistência melhor nos presídios, em vez de ficar prendendo, que o Brasil até pouco tempo eram 500 mil de repente e pulou para 600 mil presos. Então, conforme ele falou, é o país que mais se prende e que menos resultados tem para que aqueles que saem, os egressos de cadeias e penitenciárias. Você vê que eles não têm solução, a não ser que seja uma caridade, algum empresário assim com um coração muito aberto que recolhe esses rapazes, jovens e idosos até que saem das prisões. E não tem o caso da cultura, é o que o Marco falou, é cultural e a corrupção é um problema de cultura e vem aumentando cada dia mais e cada vez mais se prende. E aí o que acontece? A juventude, os adolescentes acabam ficando para as ruas, não tem emprego e começam a olhar o mau exemplo lá da cúpula e vendo a impunidade perene lá dentro daquelas, né? Daqueles STFs da vida, que o cara fala assim, nossa, mas o cara roubou 500 milhões, o cara está com 51 milhões num apartamento, poxa, eu não tenho dinheiro, mas nem para comprar um triciclo aí usado, nada. Ah, imagina, isso aqui não acontece nada. O mau exemplo não adianta. O mau exemplo vem na casa, nos amigos e nas rodas de amigos e principalmente dos homens da lei. E uma lei, que nem o Marcos falou, um código penal que ele entende muito mais, eu sou simplesmente um senhorzinho aí da área de saúde, mas ele entende pra caramba, mas a gente acompanha muito, percebe que o Código Penal nosso, parece, o Marco vai confirmar, é lá dos anos 40. Eu sou a favor que a prisão tem que ser severa, mas tem que ter assim Você vê os países de primeiro mundo aí, que o Brasil poderia ser de primeiro mundo, nós estamos entre os 10 maiores países ricos do mundo. Por que é só rico em dinheiro e não rico em cultura? Poxa, nós não temos nada aqui, analisando por Bragança, você não tem um teatro para assistir, você não tem um concerto, você não tem nada, começa por aí, nem para os jovens. Poxa, de moleque, eu lembro, moleque a gente tinha, nos ginásios, nós tinha aquelas fanfarras lindas, você via a turminha, eu queria ser até essa guardinha municipal. Quando cheguei em Bragança eu não era muito guardinha, já era meio grandinho, já era guardão, né, no caso. Mas você via aquela guardinha, os caras pegavam, tinha um sargento aqui, que eu não recordo o nome dele, que grandão, que eu cheguei em Bragança aqui, eu não conhecia muita gente, ele ficava no mercado ali, um senhor alto, ele granjeava aqueles meninos para pôr na guardinha, tinha o escoteiro, cadê o escoteiro? Não tem mais. Então, começa pela cultura. Aí vem nos marmanjos, vira essa baderna que está cada vez mais, em vez de o governo construir escolas públicas, gratuitas, tem que construir penitenciária. Aí, inclusive hoje eu vim a caráter, né? Isso que eu ia perguntar, tá de luto, não? Não estou de luto, isso aqui é uma homenagem à justiça nossa, que para mim ela está podre, infelizmente. Bom, mas até que o assunto se falou de dinheiro, há tempo atrás apareceu acho que se não me engano, um senador, se não me engano, um ministro, dizendo que uma mala de dinheiro não prova nada. Meu Deus do céu. Acompanhamos muito. Isso aí foi o chefe da Polícia Federal. Ah, foi isso? Tá. O Segovia acabou de assumir e deu uma declaração super infeliz, dizendo que aquela prova, aquele indício, vou usar como indício, foi uma precipitação acusar o presidente Temer. Ora, por uma mala, apenas. Ali há mais do que indícios. Para você condenar, você precisa ter prova, ter o processo, ter tudo isso. Mas para você processar, basta que você tenha indícios, sinais veementes. E aquilo é mais do que sinal veemente. Se aquilo não for sinal veemente, 99% dos casos não seria. Isso eu falo como professor de processo penal, como advogado, que já militou nessa área há muito tempo. Então, foi uma declaração super infeliz que dá a entender que ele foi nomeado pelo presidente e está defendendo os interesses do presidente. Agora, voltando a falar da questão da prisão. A função da pena é tripla. Para que existe a pena? Existe por 3 razões. Uma função preventiva, ou seja, o sujeito vê
que as pessoas que cometem crime estão sendo apenadas, fala, bom, eu não vou cometer crime, senão eu posso ser preso. Preventiva. Isso. Uma outra que é retributiva, é o castigo que tem que ser proporcional ao mal causado, certo? Retributiva, a punição. E a terceira, recuperativa, né? Ou ressocializadora, se preferir. Ou seja, você prende o sujeito e devolve ele à sociedade menos ruim ou melhor do que ele está. Essa é a função da pena. Pouco lapidado. Exatamente. Isso. E o que acontece na prática é exatamente o contrário. Primeiro porque não se acredita na justiça, até em função de que os colarinhos brancos, agora está aparecendo, né? Os crimes, o colarinho branco estão sendo presos. Isso até é fruto da democracia, hein? Sim. Tá? Certo? Da denúncia, da liberdade de imprensa, porque senão também não teria. Nada feito. Né? Então você vê hoje, por exemplo, uma certa conscientização de que alguém que, por exemplo, dá um desfalque de 500 milhões de dólares é muito pior do que aquele cara que assassinou uma família. Ele pode representar menos perigo físico. Você senta com ele, toma um uísque, ele é agradável, etc e tal, ele não vai bater em você, mas ele prejudicou muito mais gente do que aquele que assassinou a família inteira. Porque ele prejudicou centenas de crianças que não têm escola, centenas de pessoas doentes que não têm o atendimento no hospital. Quer dizer, é um crime com um potencial lesivo muito maior, embora a gente tenha aquela cultura errada, né? De que esse aí não representa perigo. Ele representa um perigo muito maior. Ele não representa perigo físico, de dar uma facada, de dar um tiro, mas indiretamente mata muito mais. Até eu vi vocês chegaram a ver um vídeo, está circulando pelas redes sociais, aquele médico, o Dr. Ray lá. Vocês chegaram a ver? Eu cheguei. Nossa, ele falou que... Ele foi no programa do Gentili, né? Isso, inclusive ele comentou Dr. Ray. Isso, tem uma criança doente que até ele veio falecer. Depois ele falou que o dinheiro que foi roubado poderia ter salvo 546, só esses do Rio de Janeiro, 546 UPAs, ou AMES, né? Tem o AMES, né? Esse que era para ser em Bragança, está em Atibaia, que é muito bom, inclusive. 546 que se construiria só com o dinheiro daqueles 3 meliantes que estão lá, que foram governadores do Rio de Janeiro. Agora não esqueça, meliantes eleitos pelo voto popular. Esse que é não se esqueça disso. Não se esqueça. Né? A que preço foram comprados, só Deus sabe, mas... Então o sujeito ao votar tem que também ter, né, uma responsabilidade muito grande ao votar. Né? Eu lembro aquele Arruda, lá de Brasília. Ele foi filmado recebendo dinheiro, lembram? Filmado. Pegando aquele pacote. Pegando. Pode ser que tenha defesa, né? Mas me parece indefensável a princípio. Né? Isso. Aí ele sai pré-candidato a governador, a primeira pesquisa ele tem 46% em primeiro lugar. Quer dizer, há uma responsabilidade também do eleitor, porque esse político, e grande parte da classe política está realmente deteriorada, ele é eleito pelo povo. E ele reflete, né, o voto. Mas o caso, né, Marcão? Falando em política, o caso mais contundente que nós paulistas, né, conhecemos é do meu xará, né? Do meu xará não, desculpe, xará não. Seu conterrâneo. Meu Batrício. Aí eu falo pra turma, não é a raça não, o cara já é de índole ruim mesmo, porque olha, não tem essa não, porque se fosse lá no país onde ele é descendente ou até nascido, ele já tinha sido decapitado faz muito tempo. O Dr. Maluf, né, que ele fala, Dr. Paulo Maluf. O famoso rouba mais faz, né? Rouba mais faz. Eu falei, vai gente, o piscinão que ele faz em São Paulo serve pro cara se afogar, porque acabou com tudo, ele levou o dinheiro, rapaz. E se vocês, como é que é? Se o Pita não for um bom prefeito, e não vão ter mais em mim. Ele está lá até hoje. Ele ficou deputado vitalício. Complicado. Mas olha, agora tem uma pergunta aqui. Daquelas bem pimentadas, hein? Vocês acham que a justiça está corrompida assim como os outros 2 poderes ou não? Olha, eu trabalho como advogado há 30 anos. Eu já vi índice de corrupção na polícia, não estou falando na polícia toda, mas existe na polícia, é perceptível. É uma minoria, mas existe. No judiciário, muito pouco. Eu nunca vi pessoalmente, nunca recebi uma proposta, nada assim de judiciário, MP, etc e tal. Tem pingado alguns casos agora. Tem. E até tenho ficado surpreso.
Até 10 anos atrás eu podia falar, esse juiz aí beneficiou fulano por simpatia ou por antipatia, prejudicou, mas assim por levar grana era muito difícil você ver no judiciário isso. Agora estão pipocando alguns casos, então, inclusive estourou no Tribunal de Justiça de São Paulo, investigações, etc e tal. Mas não é um poder tão corrompido como o poder político, como executivo e como legislativo. O que você acha, Bibi? Eu acho assim que a justiça mesmo em si, se for falar de juízes, de promotores, né, e outros do ramo, que nem o Marcos falou, não é tão fácil de se perceber, se tem também é muito bem camuflado. O que se percebe o que eu percebo mais é na cúpula, que mexe muito com jogos ilícitos e com drogas. Principalmente, eu não sei se o Marco vai lembrar, se ele também pode até falar sobre isso, é um caso até, a gente falar em público assim, até meio perigoso, mas como a gente já está com 70 anos também, já viveu o que tinha que viver. Você está, então, eu não. Você tem que tomar mais cuidado. Mas você vê, se eu não me engano foi em janeiro, surgiu, não sei se foi nem boato ou até reportagem, sobre o DENARC de São Paulo, os maiores captadores de produtos ilícitos na área de droga, por exemplo, da cocaína, que é o mais caro. Caso do colombiano, né? Cara, os cara foram, a cúpula toda do DENARC foi denunciada gravemente. Simplesmente botou-se um pano em cima, não foi nem um pano, foi um encerado locomotiva, né? Aqueles que cobrem caminhões, carretas, né? Colocaram, não se fala mais nisso. Então, que nem o Marcos falou, a parte policial da coisa é mais visível. Você vê policiais, não todos, porque toda corporação, todas as entidades têm a podridão. Então, agora na justiça, o que eu sinto, assim, que o Marcos falou, que nos tempos para cá vem aparecendo, inclusive por causa da democracia até exacerbada, agora que você pode, né? O cara vem, denuncia, o cara tem a liberdade legal. Só que eu vejo, não bem em juiz e tal, mas o que eu tenho visto muito falar e tenho lido muito sobre desembargadores, que outro dia eu citei aqui que desembargador ganhando 150 mil, fazendo falcatrua para ter salário de 200. Teve cara que recebeu 400 mil, cara. Que isso, eu não tenho esse dinheiro juntado em 40 anos, rapaz. Nem consegui isso, ninguém consegue quase, na classe nossa, média para média baixa, não se junta. Porque você gasta, você tem família, você viaja, você não junta dinheiro. Esses caras recebem no mês 400 mil. Então, eu percebi assim que lendo, pode procurar os periódicos, as coisas aí no YouTube, pô, quantos desembargadores vendendo o tal do habeas corpus. Eu aprendi a abrir corpos na faculdade, lá quando eu estudei lá. O Marcos que fez também a penal, o Marcos que estudou também a parte de anatomia, aprendemos a abrir corpos, mas habeas corpus a preços de ouro, a peso de ouro. Você vê esses caras, esses senadores, essa turma aí, os caras compram um monte de gente. Agora, graças a Deus, é a minoria. Que eu falo assim, o mundo, ele ainda tem solução, tem salvação, porque a minoria é ruim. A minoria. Se você pegar o mundo inteiro, com quanto? 7 bilhões já, não chegamos? O mundo está com 7 bilhões de habitantes, chegando por aí. Se você pegar, é 0 ponto qualquer coisinha, assim, é ínfimo a porcentagem. É que o cara ruim, ele aparece muito mais do que o bom. Se tivesse 10% de criminosos, pelo amor de Deus, você não andava na rua, mais do que o contingente de todas as polícias juntas. Então, a minoria. Graças a Deus que os de índoles más são bem a minoria, só que eles aparecem muito, porque são corajosos, né? Covardes corajosos, né? Você viu isso? É uma inconstância no termo, covarde e corajoso, porque ele tá por Deus dará, ele se joga, né? Inclusive tem um vídeo, acho que eu mandei para você, de uma desembargadora brava, que o marido dela tá preso, acho que prisão domiciliar. Ela revoltadíssima, chegou a ver, Marcos? É o filho? Não, essa acho que é o marido. E ela com as contas na mão. Também, ela com as contas na mão. Por que meu marido está preso? Eu sou desembargadora. O que eu vou fazer agora para pagar minhas contas? Quem que vai sustentar a minha família? Não, isso eu não vi. Eu vi um caso desse aí, eu vi esse caso, quem vai sustentar minha família, como é que vai fazer? Eu vi a garotinha, que é a mulher do garotinho, né? Que inclusive o garotinho não era nem para estar na penitenciária, porque garotinho tinha que estar na Fundação Casa, porque ele é de menor.
Agora, me diga uma coisa. Vocês acham que a justiça ela ainda favorece a todos ou um ou outro são mais favorecidos? Vou fazer uma colocação bem ponderada até. Eu acho que ela não favorece a todos. É evidente que quem tem condições de contratar um melhor advogado é melhor defendido do que aquele que não tem recurso. Mas a mesma coisa acontece com o dentista. Quem tem condições de contratar um melhor dentista tem um tratamento melhor do que aquele que não tem. Médico, economista, seja qual for a profissão, cabeleireiro. Se você contratar um cabeleireiro de R$1.000, provavelmente o serviço nós dois estaríamos bem meio calvos. De R$10. Então essa é uma injustiça. Ainda bem que está atrás da câmera. Essa é uma injustiça própria do capitalismo. Né? Num país capitalista, quem tem mais condições tem melhores condições de se defender na justiça ou de ter um serviço médico melhor. Né? Esse é o problema de capitalismo. Eu não acredito que o juiz, assim, ele vai discriminar, esse é pobre, eu vou pôr na cadeia. Não sei que seja um louco. Né? Esse é pobre, esse é feio, eu vou colocar na cadeia, esse é rico, eu vou beneficiar. Não acredito que é por aí. Mas é evidente que quem tem melhores condições de contratar um advogado vai se defender melhor. E você? Procurando, indo pelo mesmo caminho, eu como um leigo, né, o Marcos já é mais técnico, eu como leigo, eu vejo assim com outros olhos, né, de cidadão que presencia certos momentos aí cruciais na vida do menos abastado. Eu vi muitos problemas até familiares, às vezes, de pessoas da família passar aperto, a gente tem que procurar ajudar tal, porque ele se sentiu até perseguido, não sei se foi um azar também da pessoa, naquele momento aconteceu um pequeno deslize na vida, dele sofrer uma punição grave, que teve caso aí de valores ínfimos, falando em dinheiro, a pessoa passar aí até meses atrás de uma grade porque o juiz não foi com a cara, ou a lei ele amenizou para que nem ele falou, um advogado foi um pouquinho mais competente do que o outro e aconteceu isso aí. Mas eu percebo assim que o problema de ter essa discriminação de poder, de lei, de um ser mais punido que o outro, é o poder aquisitivo e é o profissional que vai lá. Se você tiver condições financeiras razoáveis, você consegue ver esse safado que a gente vê. Nem tem mais chance. Tem mais chance. Verdade. Nosso tempo está estourado. Estava muito bom o papo. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar com você, prazer estar com o Dib, né? Com o Betinho que está filmando. Né? E eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Gibi. Opa, a gente agradece também mais uma vez o convite. Já estamos começando, já estamos ficando profissional. Agora já estão começando a ter o Marcos do lado. Daqui a pouco vai estar o Chico aqui, vão estar em quadra. Aí a coisa. Vai virar o quarteto. Eu vou ter que fazer um curso aí, uma pós-graduação aí, porque está ficando bom. Gente, até semana que vem.